Carta do apóstolo Paulo, Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses, capítulo 4, verso 13, amém? A gente vai ler até o verso de número 18. Vamos fazer a leitura da palavra do Senhor. Diz assim, capítulo 4, verso 13. Não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para não vos entristecerdes como os demais, que não têm esperança. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Verso 15. Ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor isto, nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. 16. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com Ele entre as nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. 18. Consolai-vos, pois, uns aos outros, com estas palavras. Vamos repetir todos juntos o verso 18? Diz assim, consolai-vos, pois, uns aos outros, estas palavras. Aleluia, aleluia. Vamos pedir graças novamente ao Senhor? Vamos orar novamente? Senhor, diante da Tua palavra nessa hora, nós te pedimos a Tua graça, para que possamos, Senhor, falar acerca dela. Que o Senhor nos dê graça nessa hora, para que as pessoas, para que nós, os nossos ouvidos estejam abertos. O Senhor tem poder para transformar o nosso coração, como foi dito aqui, para consolar, para nos exortar. E o Senhor faz isso através da Tua palavra. E é por isso que nós te pedimos no nome de Jesus Cristo. Faça isso conosco, Senhor. Eu não sou nada e nem sou digno de ministrar a Tua palavra. Senhor, parece repetitivo essa frase, mas ela é a verdade. Mas eu dou graças a Deus por Jesus Cristo, o qual me santificou e me escolheu antes da fundação do mundo. Aquele que está sentado à direita de Deus, aquele que intercede por nós. Aquele que enviou o Espírito Santo para convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Sim, Senhor, convença-nos nessa noite, convença os corações nessa noite, pois então, Senhor, a sua obra terá sido concretizada com relação à palavra ministrada, pois, Senhor, sabemos que é esse o intuito, que pessoas possam ser edificadas e transformadas e que possamos praticar a Tua palavra. Nós te pedimos no nome santo de Jesus Cristo. Amém. Glórias a Deus. Amados, se nós analisarmos a assunção de Jesus, que é o momento que está descrito lá em Atos, no capítulo 1, onde Jesus ele sobe ao céu, ele é assunto ao céu, e os seus discípulos estão ali, todos admirados com aquele fenômeno, com aquele sobrenatural. E aí o texto diz que eles estão olhando para os ares, eles estão olhando o Senhor subindo nas alturas. E aí eles estão maravilhados, sabe? Eles estão maravilhados de ver aquilo. E aí o texto diz que 2 anjos aparecem para eles, do lado deles, e falam, olha, por que vocês estão maravilhados? Esse mesmo Jesus que vocês estão vendo subir, ele vai voltar. Ele vai voltar da mesma forma. Ele vai voltar. E quando aqueles homens escutaram aquelas palavras, eu imagino o coração deles pulsando, sabe? De tamanha alegria.
E de tamanha certeza e convicção, porque Jesus já havia dito para eles que voltaria. Jesus já havia ensinado para eles que estava indo preparar lugar, mas que voltaria para buscar eles. E aí, então, eles escutam mais aquelas palavras desses anjos, e aí eles veem o Senhor subindo e falam, ele vai voltar, ele vai voltar. Sabe o que aqueles homens fazem depois daquele ocorrido? Imediatamente, eles começam a fazer tudo aquilo que o Senhor havia mandado que eles fizessem. Jesus havia dito para eles que eles ficassem em Jerusalém, até que do alto fossem revestidos do poder. O irmão falou aqui durante o louvor, que é o momento ali, aquele episódio de Pentecostes, onde o Espírito Santo desce sobre eles. E aí, irmãos, depois disso, eles começam a fazer aquilo que o Senhor havia mandado eles fazer, o quê? Ide por todo mundo, pregai o Evangelho a toda criatura, pregai o Evangelho. E eles estavam convictos nisso, eles estavam com o coração ardendo, de convicção de que deviam obedecer ao seu Senhor. Porque eles queriam, sabe o que, irmãos? Eles queriam, e o coração deles ansiava, o encontro, o retorno, estar novamente na presença daquele a quem eles haviam tocado, a quem eles haviam visto fazer grandes sinais e prodígios, a quem eles haviam visto dar ordem aos mares, a tempestade para que se acalmasse, aquele a quem eles haviam visto andando sobre as águas, sabe? E eles fizeram tudo isso com uma convicção no coração e com uma certeza de que a vida que estava proposta, ou seja, o mundo por vir, a convicção de que estariam novamente na presença do Senhor e uma vez estando com Ele para todo sempre, porque foi essa a promessa de Jesus para eles. Eles faziam tudo isso motivados com essa certeza. E isso era o combustível para eles. E esse também deve ser o combustível para todo crente. Nós acabamos de ler esse texto, onde o apóstolo Paulo está ensinando e reafirmando os irmãos uma promessa que é grandiosa demais e que jamais nós, os crentes em Jesus Cristo, podemos nos esquecer. Que é o quê? Que é a promessa da nossa glorificação. O crente vive toda a sua vida nessa grande expectativa. O crente deve viver toda a sua vida com os olhos fitos nesse Senhor, esperando aquilo se concretizar, a promessa que Ele fez. Essa deve ser a vida do crente. E o interessante é que eu falei, até na última vez que eu ministrei, e talvez alguém não entendeu o que eu falei. Eles não eram medíocres. E eles não eram medíocres nesse sentido, irmãos. Você sabe por quê? Porque eles receberam uma ordem. Aí você pode especular e falar assim, irmão Adão, mas eles eram diferentes. Eles viram o Senhor de perto, eu não o vi. Eles tocaram no Senhor, eu não o toquei. Então, para eles, acreditar era bem mais fácil do que para nós acreditarmos. Só que isso não é verdade, irmãos. Esse argumento não é verdadeiro. Isso cai por terra, porque o próprio Senhor Jesus Cristo ensinou. Lembra daquilo que aconteceu lá com Tomé? Que o Tomé não acreditou, porque ele não tinha visto o Senhor lá, juntamente com os discípulos, e aí ele disse, olha, eu não vou acreditar enquanto eu não ver, não tocar nas chagas e não tocar no seu lado. Então, eu só vou acreditar depois disso, que ele de fato ressuscitou. E aí Jesus na mesma hora aparece para ele, e aí Jesus dá uma palavra para ele. Vocês sabem a palavra que foi liberada, e a palavra que foi liberada é Tomé. Toca aqui, Tomé. Toca aqui no meu lado, toca nas minhas feridas. Veja, Tomé. Tomé, não seja incrédulo, mas seja crente. Bem-aventurados os que não viram e creram. Então nós somos esses, irmãos, que devem ser bem-aventurados, chamados do Senhor bem-aventurados. Por quê? Porque não vimos, mas cremos. E aí então, continuando e falando acerca daquilo que eu afirmei, deles não serem medíocres, nós temos que analisar a nossa vida
e analisar se de fato estamos andando como servos de Deus, como pessoas que acreditam e esperam na ressurreição dos mortos e, mais do que isso, na glorificação do corpo. Se nós somos essas pessoas ou se nós somos os descrentes que não têm esperança. Se nós somos do grupo que o apóstolo Paulo vai frisar aqui, vai falar assim, olha, vocês não podem ser como os demais, os que não têm esperança. Os que não têm esperança. Logo no verso 13, diz assim, não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes a respeito dos que dormem. Ele está dizendo o seguinte, irmãos, eu quero que vocês saibam tudo, saibam a verdade, estejam inteirados acerca daqueles que partiram. Dormir aqui não é porque está todo mundo dormindo lá não, irmãos. Dormir aqui é porque eles estão lá, eles passaram dessa vida para uma vida muito melhor, né? Não é isso que a gente fala quando a gente vai visitar alguém que perdeu um ente querido? Ele partiu dessa para melhor, né? Então, aqui ele está reafirmando, ele está dizendo o seguinte, olha, não seja ignorante, não quero que vocês sejam ignorantes, mas estejam inteirados acerca dos que já partiram. Aqui são pessoas que já partiram, mas não somente que já partiram, viu? Mas que partiram em Cristo, tá? Não são qualquer um que partiu por aí, porque todo dia morre gente. Pessoas que estão indo para o inferno e pessoas que estão indo para o céu. O apóstolo Paulo está falando, não quero que vocês sejam ignorantes acerca daqueles que são de Deus. Aqueles que partiram na convicção e na esperança. Aqueles que morreram esperando. Aqueles que acreditaram até o fim. E aí ele diz o seguinte, para não vos entristecerdes como os demais, que não têm esperança. Quem são esses demais, irmãos? A Ana Paula pregou na semana passada acerca dos cuidados da vida, acerca da ansiedade por essa vida, acerca de viver, pensando e inquieto por causa dos cuidados do amanhã. Quem são essas pessoas? Quem são os que vivem dessa forma? Quem são os que estão agoniados, tremendamente afadigados pelas coisas do mundo? Quem são, irmãos? São os que não têm esperança. São aqueles que não têm esperança. O que significa não ter esperança? Justamente, a esperança, ela tem um nome. Sabe qual é o nome da esperança? Jesus. A esperança é alguém. A esperança é Jesus Cristo. Eu quero que você pense sobre isso. Eu quero que você analise a sua vida, que você e eu analisemos as nossas vidas. E aí nós vamos meditar aqui e a gente vai perceber dois tipos de pessoas, os que têm e os que não têm esperança. E é do agrado do Senhor que aqueles que são chamados dele tenham sim esperança. Tenham sim esperança na glorificação. Esperança naquilo que ele prometeu. Esperança naquilo que ele falou para você e para mim. Quando ele falou, irmão Adão? Quando ele escreveu lá. Que ele não estava somente citando para os discípulos, ele estava falando para mim e para você também. Então eu quero que você medite nisso e que você absorva isso. Porque o Evangelho é muito mais do que somente uma teologia. Ou o Evangelho é muito mais do que somente, argumentação. O Evangelho é esperança. Esperança para quem? Esperança para um povo que foi regenerado, mesmo não merecendo, essa é a verdade, mas que recebeu a graça, que recebeu uma promessa que certamente se cumprirá. Certamente, irmãos, certamente. Eu fiquei muito impactado uma vez que eu li o livro de John Foxe. Eu já falei isso aqui várias vezes. O Livro dos Mártires. Se você tiver a oportunidade de ler, uma excelente literatura. Vai contar a história dos mártires da Bíblia. Não somente os que estão relatados na Bíblia, mas os mártires da história cristã. E ali tem relatos de homens e mulheres, relatos que você olha assim, você fala assim, eu não acredito.
Eu não acredito que essa pessoa se submeteu a tal coisa por amor de Cristo Jesus. Aí você pode ter certeza, ela se submeteu. Você sabe por que ela se submeteu? Você sabe por que mesmo em proposta, em ameaças de morte, eles não negaram? Porque eles tinham esperança. Porque eles acreditavam. Porque eles tinham fé. É interessante, eu gosto muito de ler, lá em Hebreus, capítulo 11, vai falar sobre a natureza da fé. E aí, logo no final, vai falar sobre o relato de alguns homens. Lá é citado assim, homens dos quais o mundo não era digno. Por que, irmãos, o mundo não era digno desses homens? Porque eram homens que foram capacitados por Deus. E ali cita, foram cerrados ao meio. Ali cita vários episódios lançados nas covas dos leões. Ali cita várias coisas e torturas que esses servos de Deus passaram. Mas eles não desistiram, eles continuaram. Eles insistiram. E por que eles insistiram, irmãos? Eles insistiram porque eles tinham convicção. Convicção da vida que o Senhor tinha preparado para eles. Eles tinham convicção da vida que o Senhor tinha dado a eles. Ou seja, não somente essa peregrinação aqui tão temporária e tão passageira, mas a vida eterna. Você não pode negligenciar isso, você não pode trocar isso. E aí, o interessante é o seguinte, irmãos. Antes nós vivíamos assim. Eu cito muito o meu exemplo. E eu posso citar, porque eu me conheço. Eu não tinha esperança. E é tão terrível não ter esperança acerca de um futuro, ou seja, acerca da realidade da morte. Você sabe por quê? Todo mundo aqui, ninguém, se eu fosse perguntar aqui, ninguém quer morrer. Essa é a verdade. Ninguém quer morrer. Né? Mas pior ainda que é esse tormento de pensar, meu Deus, eu vou ter que morrer. Pior ainda é imaginar que você realmente não espera nada após essa morte. É isso que deixa aquelas pessoas, os que não têm esperança, é isso que deixam eles apavorados. Você sabia disso? É isso que traz medo, que traz pavor. Era isso que trazia pavor para a minha vida. Porque eu pensava o seguinte, eu pensava assim, meu Deus do céu, eu vou morrer. E para onde eu vou se eu não acredito em nada? Se eu não acredito numa vida após a morte? E aí você pode pensar assim, não, irmão Adão, mas tem muita gente aí que acredita em muita coisa. Mas eu te pergunto, eles vivem, a vida deles mostra de fato que eles acreditam? Ou eles dizem que acreditam, mas vivem como se não acreditassem? Existem duas realidades. A realidade de um homem que vive planejando e esperando, eu vou falar aqui, planejando, esperando, sabendo que a morte vai chegar. Esses são aqueles que nasceram de Deus e conhecem a Deus. Eles sabem que a morte vai chegar. E eles ficam apavorados? É claro que não. O terror da morte não os assola mais. Por quê? Porque existe uma certeza, uma convicção de um amanhã. E existe um outro grupo que se prepara, que se preocupa, que se afadiga nas coisas daqui da terra e que não está preparado para a morte e que não está preparado, que não quer nem ouvir falar. Você já conversou com alguém que você foi falar sobre morte para ele e ele falou assim, misericórdia, rapaz, vamos mudar de assunto, vamos falar de vida, né? Não vamos falar de morte, vamos falar de vida. É perigoso, viu? O que pode estar escondido por detrás disso aí é meio perigoso. O que eu falei para vocês sobre os antepassados, os nossos irmãos da fé, é claro que eles não queriam morrer. É claro que eles não se jogavam para a morte. Não é isso. Não é um suicídio, né? Uma morte que eles mesmos que eles se voluntariam para morrer. Não, não é isso. O que acontecia naquele tempo era o seguinte. Eles queriam encontrar com o Senhor. Eles desejavam que o Senhor voltasse. Eles desejavam o cumprimento da promessa. E aí, o que eles faziam, irmãos? Eles viviam de maneira intensa.
Eles viviam todos os dias da vida deles de maneira intensa, para a glória de Deus. Sabe, irmãos, e é vergonha para nós, você sabe por quê? Aquele tempo tinha menos acesso aos escritos sagrados. Olha o acesso que temos hoje. Aquele tempo o acesso era mínimo. Tinha menos acesso aos escritos sagrados. Tinham também os seus afazeres, tá? Porque muitos podem argumentar, não, sabe, eu não me afadigo nas coisas de Deus porque eu tenho os meus afazeres. É o jovem, porque eu preciso ir para a faculdade. Aí depois que termina a faculdade tem sempre algo que ele almeja. Eu estava conversando certa feita com alguns dos irmãos e eu disse, se a gente for esperar ter tempo, nunca teremos. Essa é a verdade. Não, mas os que viveram lá no passado, eles tinham, sabe, eles não tinham tantas atividades como nós temos hoje. Isso também não é argumento. Certamente eles tinham os seus afazeres. Qual era a diferença então? A diferença era, irmãos, que eles estavam convictos de todo o coração dessa verdade, de que essa terra era passageira e de que as coisas que o Senhor havia prometido para ele eram infinitamente melhores. O apóstolo Paulo fala isso, que se a nossa esperança em Cristo se resume somente aqui, somos os piores de todos os homens. E é verdade, é nesse sentido. Irmão, eu sei que nós temos muitas coisas para fazer. Eu sei que há sempre coisas para a gente fazer. Eu sei que há deveres que devemos cumprir. Eu como marido, minha esposa também. Eu sei que existe. Mas isso não é desculpa para que não vivamos na convicção que aqueles homens viviam. Isso não é desculpa. Então nós precisamos acordar, olhar para Cristo, olhar com esperança para aquilo que Ele prometeu. Por quê, irmãos? Por quê que fazemos tão pouco? Por que nos dedicamos tão pouco? Qual é a desculpa? Não estamos pensando na vida que o Senhor nos prometeu, na vida que é infinitamente melhor. Como eu disse aqui, vai sempre ter uma desculpa. Eu estava analisando um dia um filme que todos já devem ter assistido. Muito bonito o filme. Uma história incentivadora, né? A Procura da Felicidade. Ou Em Busca da Felicidade. A Procura da Felicidade, né? Do Will Smith. E aí eu já assisti aquele filme umas 5 vezes. E aí, na última vez que eu assisti aquele filme, eu estava analisando aquele filme com outros olhos. Da seguinte maneira. Eu estava pensando o seguinte. A história é bonita. A ênfase lá da história dá um ânimo para o camarada. Eu vou ficar rico, eu vou conquistar, eu vou ser. Porque o que é a história? Um cara pobre, né? Que a mulher separa dele porque ele não conseguia ter sucesso naquilo que ele empreendia. E aí ele fica com um filhinho pequeno. E aí ele começa, a trabalhar, a batalhar e passa por muitas dificuldades até conseguir o sucesso. Assim está a vida de muitas pessoas nos dias de hoje. Irmão Adão, mas isso é ruim? Depende. Você sabe por quê, irmãos? Que eu quero colocar um ponto aqui para vocês. Tem coisas que são boas, mas existem coisas que são sublimes. As coisas que são boas não podem sufocar as que são sublimes. O que é sublime, irmão Adão? Aquilo que o Senhor me prometeu. Você sabe por quê? Você pode ter sucesso aqui. Você pode ter riqueza aqui. Você pode ficar rico, se matar de trabalhar. E isso vai tirar o seu foco. Isso vai ofuscar as coisas que são sublimes. Certamente vai, tem um preço. Eu não estou disposto a pagar. E eu fiquei pensando, assistindo aquele filme, e falei, que mensagem esse filme traz para tantos corações ambiciosos. Para tantos corações que querem. E somente querem, porque tudo tem um preço. A riqueza tem um preço, principalmente para quem é pobre. Existe um preço. Ela vai te cobrar tempo. Ela vai te exigir tempo. E é isso que você vai ter que escolher.
Ou você vai se dedicar às coisas que são boas, escute aqui, ou você vai se dedicar às coisas que são boas, e vai viver uma vida aqui na terra badalada, sabe? Se esforçando até que um dia talvez consiga sucesso, como foi o caso do rapaz. E aí você se torne bem de situação. E aí você já está cansado, sabe? E aí você percebe que não é somente ter riqueza, agora você precisa manter aquela sua riqueza. E você nunca terá tempo. É como a velha desculpa que todos nós temos. Ah não, Senhor, é porque eu estou na faculdade. É por isso que eu não leio a Bíblia. É por isso que eu não oro. Senhor, eu tenho que fazer as coisas que são boas. Não deixe que as coisas que são boas sufoquem de você as coisas que são sublimes. É sublime, irmãos, o que Deus prometeu, o que Jesus prometeu para a gente. É sublime, irmãos. É infinitamente melhor. Infinitamente melhor. Continuando, verso 14. Diz assim: pois se nós cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. O apóstolo Paulo está reforçando os irmãos o seguinte: vocês falam que creem que Jesus ressuscitou? Se vocês creem que Jesus ressuscitou, a semelhança de Jesus, também com ele trará aqueles que já partiram, na confiança, na esperança, na convicção dele, daquilo que ele prometeu. Então é isso. Aqueles que já morreram, aqueles que já partiram em Cristo Jesus, tenha certeza, eles voltarão a ter vida. Eles voltarão a ter um corpo. Eu estava até conversando com o pastor sobre isso hoje. E não é qualquer corpo não, viu? Um corpo que não precisará mais de cuidados. Um corpo que não se cansará, que jamais se afadigará. Um corpo incorruptível. Um corpo que nada poderá destruir. E o melhor de tudo, que eu acho, um corpo livre de uma vez por todas do pecado. Livres de uma vez por todas de qualquer influência, raiz do pecado de Adão e Eva. Um corpo glorificado, irmãos. Essa é a esperança do crente, tá? Essa é a maior esperança do crente. O Augusto Nicodemos, discorrendo uma vez acerca de um assunto desses, ele diz que a maior esperança do crente não é ir para o céu. A maior esperança do crente é a glorificação do corpo. A maior esperança do crente é quando o Senhor Jesus der para ele um corpo incorruptível, um corpo glorificado, um corpo à semelhança do corpo, sabe, majestoso que temos, que vemos lá no céu, que sabemos que está lá. E aí continuando diz assim, 15, ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor isto, nós os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Ou seja, aqueles que terão primazia serão aqueles que já estarão lá em Cristo Jesus. Quem serão esses, irmão Adão? Aqueles que já partiram, sabe, que estão com Deus, nesse estado que não é o estado final. Que estado é esse, irmão Adão? Aqueles que estão no paraíso. Mas que não somente estarão lá, o estado final será a glorificação do corpo, será o novo céu e a nova terra. É esse o lugar aonde essas pessoas estarão. E esses que já morreram, eles ressuscitarão primeiro. Nós não precederemos a eles, ou seja, nós não seremos vivificados primeiro do que eles. E aí diz o seguinte, 16... porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo, e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Olha que dia glorioso, irmãos. Você já perdeu um ente querido? Alguém que você amava muito? Alguém que morreu na esperança? Você já perdeu alguém assim? Que morreu com a convicção. Porque a realidade tem que ser dita, irmãos. Quem creu
certamente herdou esse lugar. Certamente receberá esse corpo. E quem não creu, irmão Adão, eu não posso mentir. Não estarão lá. Ah, irmão Adão, mas então eu vou ficar triste demais, porque eu conheço pessoas que não creram, sabe, e partiram, e eu queria encontrar novamente com essas pessoas. Irmãos, há coisas que são difíceis demais para nós, mas eu te prometo uma coisa, e eu posso te prometer porque a Bíblia garante isso. Quando você receber aquilo que o Senhor prometeu, aqueles que Ele ama, ou seja, a glorificação do seu corpo, certamente nenhum desses pesares te afrontará, nenhum desses pesares te escravizará. Você viverá plenamente feliz. Todos aqui temos a oportunidade, irmãos. Todos aqui temos a chance. E o momento é agora. O momento é hoje. É por isso que nós pregamos. É por isso que nós proclamamos. Porque isso é para os vivos, não para os mortos. Isso é para os vivos. Então creiam, acreditem e esperem. Se vocês têm pessoas que partiram com Cristo Jesus, que partiram à semelhança dos antepassados, na esperança, que morreram na convicção, pode esperar, você vai encontrar com Ele novamente. Você vai encontrar novamente com essa pessoa. Isso é bom demais, irmãos. É bom demais. Isso é de alegrar os nossos corações. Eu mesmo tenho uma pessoa que eu anseio muito em encontrar, que é o meu avô, gostava muito dele. E ele partiu em Cristo, confiando em Jesus, né? Sempre falo disso. E aí diz o seguinte, continuando, 17, diz que ao ressoar da trombeta de Deus, 16, ressoar da trombeta de Deus, que nós já lemos, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. 17 diz assim, depois nós quem, irmãos? Quem são os nós aqui? Os que estiverem aqui na terra. Irmão Adão, eu vou estar aqui na terra, eu não queria morrer não, sabe, ter essa passagem, né, dolorosa. Eu vou estar aqui ainda? Eu não sei, irmãos. Jesus vai voltar daqui a um mês, um ano? Eu não sei, irmãos. Daqui a 10 anos? Eu também não sei. Quem sabe? Ninguém. Ninguém sabe. Só o Pai. Só Ele sabe. Ninguém sabe o dia que Ele vai voltar. Muitos já chutaram, né? É um bocado de gente aí que já chutou e errou. Chutaram de novo, errou de novo. E insistem em continuar chutando. Não vão acertar nunca. Jesus, ele foi bem enfático quanto a isso. Saibam disso, irmãos. Para não cair em heresia, em falácias de homens, viu? Um monte de gente marcando data, sabe? Falando, e aí não acontece. Sabe? Para você não cair nesse erro, faça o seguinte. Pega a palavra que está escrita aqui. Jesus falou assim, ó, ninguém sabe o dia nem a hora. Nem os anjos, senão o Pai. É claro que ele falava em sentido seu momento aqui, da sua encarnação terrena. É claro que ele e o Pai é um, então certamente ele sabe esse momento. Podemos afirmar isso porque eles comungam de acordo pleno e total. Eles são um só, Pai, Filho e Espírito Santo. Eles têm a mesma vontade. Então eles sabem. Quem mais sabe? Ninguém. Não, irmão Adão, mas teve um anjo que desceu e falou para mim que vai ser dia 25 de dezembro de 2020. Enganação. Que seja anátema. Não acreditamos nisso. Nós ficamos com a palavra de Deus. Então ninguém sabe, irmãos. E aí diz assim o 17. Depois nós, o apóstolo Paulo está falando nós, aqueles que, porque ele falava quando ele ainda estava vivo. Então eles esperavam que talvez pudesse ser naquela época, justamente porque eles não sabiam a hora e nem o dia. Então eles esperaram, irmãos. Eles estavam esperando. E ele pensava, e ele diz, depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles, entre as nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Aleluia, irmãos. Você espera isso aqui, irmãos? Você espera isso aqui? De todo o seu coração?
Nós precisamos esperar isso aqui. Nós precisamos ter certeza disso aqui, viu, irmãos? Certeza, convicção. Irmão Adão, como que você me dá tanta certeza? Já passou tanto tempo. Irmão Adão, eu escuto as pessoas falarem desde que eu era criancinha. Ele vai voltar, ele vai voltar. Só que nunca chegou esse dia. Quando será, irmão Adão? Você tem tanta certeza de que isso vai se concretizar? Eu tenho tanta certeza. E eu quero te dar alguns motivos para isso. Primeiro motivo. Ele não é como eu e você, tá? Ele não mente. Segundo motivo. Ele nunca deixou de cumprir uma promessa. Todas as promessas que ele fez lá no passado, algumas já se cumpriram. Outras estão se cumprindo. E outras se cumprirão. Ele fez uma promessa, irmãos. Ele não vai falhar. Ele vai cumprir. Ele vai cumprir, certamente ele vai cumprir. Você pode ter certeza. Pode demorar, irmãos. Continue. Pode passar dias, anos. Os seus amigos podem padecer, os seus parentes. E você, meu Deus, eu estou ficando só. E o Senhor não volta. Meu Deus, quando será esse dia? Ele vai voltar. Ele vai voltar. Nós certamente, irmãos, encontraremos com o Senhor. Eu queria ler com você, rapidamente, para a gente encerrar. 1 Coríntios. 1 Coríntios, no capítulo 15, verso 50, que vai falar um pouco mais sobre essa glorificação. Isso aqui é o apóstolo Paulo também afirmando, irmãos. 1 Coríntios, capítulo 15, verso 50. A gente vai ler para a gente encerrar. Diz assim, 50. Isto afirmo, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Eis que vos digo um mistério, olha o mistério, nem todos dormiremos. Ou seja, nem todos experimentaremos essa passagem, a morte. Nem todos, mas transformados seremos todos. Quem são os todos? Os que creram no Senhor, os que esperaram no Senhor. 52. No momento, no abrir e fechar de olhos. Será rápido demais assim, irmão Adão? Abrir e fechar de olhos. Menos de um segundo, isso. No abrir e fechar de olhos. Será muito rápido. Ao ressoar da última trombeta, em concordância com o que lemos, a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis. Irmão Adão, mas não tem como. Tem pessoas que morreram aí que não tem mais nem vestígios. Você acha que há impossíveis para Deus? Você acha que é impossível para o Senhor? E além do mais, nós estamos falando de algo glorificado. Estamos falando de algo que nós não conseguimos imaginar, irmãos. Não conseguimos. Não conseguimos, mensurar o que de fato significa isso. E diz assim, no abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e seremos transformados. Porque é necessário, tá, irmãos? É necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade e que o corpo mortal se revista da imortalidade. É isso que vai acontecer. O corpo corruptível, o que é corrupção? Ou seja, a gente sofre, a gente fica doente e a gente parte, a gente morre. A gente veio do pó e a palavra do Senhor se cumprirá. O juízo do Senhor que foi dado a Adão, ao pó nós tornaremos certamente. Mas ele diz que aquilo que é corruptível se revestirá de incorruptibilidade. E o corpo mortal se revestirá da imortalidade. 54. E quando esse corpo corruptível se revestir da incorruptibilidade, e o que é mortal se revestir da imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Aleluia! Onde está, ó morte, a tua vitória?
Onde está, ó morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Aí diz o 57, graças a Deus, que nos dá a vitória, por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Porquanto, meus amados irmãos, sede firmes. E aí ele diz uma palavra fantástica aqui que não pode faltar nas nossas vidas. Inabaláveis. Sabe o que significa isso? Inabalável, irmão. O mundo está caindo ao seu redor. As coisas estão, apontando para um desastre. As coisas estão querendo te derrubar, te afastar dessa convicção. Mas você continua inabalável. Você sabe por que você está inabalável? É porque eu sou forte, irmão Adão. Não. É porque você está firmado em uma rocha que é inabalável. Em uma rocha que não varia, irmãos. Uma rocha que não treme. Uma rocha que não pode ser destruída. Essa rocha se chama Jesus Cristo. A esperança da glória. Cristo em nós é a esperança da glória, da glorificação. É isso que Ele é para a gente. E aí ele diz inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor. Ele diz, olha, sejam inabaláveis, não vacilem e abundantes na obra do Senhor. Qual é a obra do Senhor, irmãos? O que é a obra do Senhor? Alguém sabe o que é a obra do Senhor? A obra do Senhor, irmãos, é cumprir o que Ele nos ensinou. A obra do Senhor é pregar o Evangelho, é se firmar nele, é absorvê-lo, é vivê-lo, é glorificar a Deus com os nossos membros. A obra do Senhor é viver em amor. A obra do Senhor é amar o nosso próximo, amar o nosso inimigo, orar pelos que nos perseguem, é suportar os irmãos. A obra do Senhor é tudo isso, ela abrange várias coisas. A obra do Senhor é congregar, sim. A obra do Senhor é entender que Ele é o nosso maior tesouro. A obra do Senhor é entender que não há bem maior do que Ele. A obra do Senhor é entender que você precisa arrumar tempo para Ele, irmãos. A obra do Senhor é entender isso. Chega de inventar desculpas. Miserável homem que sou. Às vezes eu repito essas palavras, não como se fossem mágicas, mas porque é a verdade. Miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? E aí eu reafirmo aquilo que ele disse, mas eu dou graças por Jesus Cristo, por Ele, porque Ele fez aquilo que era impossível para mim, aquilo que eu não podia fazer, aquilo que nenhum dos que estão aqui poderia fazer. E agora, irmãos, não tem desculpa. Se você é dele, se você fala que é dele, então você precisa viver de modo digno. Você precisa ter esperança. Você precisa viver para a glória do Senhor. E aí ele continua dizendo, ele diz o seguinte, inabaláveis sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo, irmãos, sabendo, saiba disso, tá? Saiba daqui hoje, convicto disso, sabendo que o vosso trabalho não é vão, que no Senhor o vosso trabalho não é vão. O nosso trabalho nele não é vão, irmãos. Não é vão. O que eu vou ganhar, irmão Adão? Se você crer nele, irmãos, se você confiar nele, meu irmão, você vai ganhar muito mais do que migalhas. Muito mais. O que o mundo oferece para mim e para você, sabe o que é? Migalhas. Migalhas. Aí você escolhe. Você prefere as migalhas? Ou você prefere o que é sublime? Você prefere o que é razoável, sabe? Algo que é bom, mas é temporário. Algo que é bom, mas que é corruptível. Ou você prefere aquilo que Ele te dá? Aquilo que é incorruptível. Lá não vai ter ladrão. Lá a traça e nem a ferrugem vai poder penetrar. O seu trabalho nele não será vão. O meu trabalho no Senhor não será vão. Fique de pé nessa hora, amém?
Então, irmãos, só para encerrar, acerca da morte, tenha medo mais não, tá? Fica com medo não. Irmão Adão, você fala isso é porque você não está na minha pele, a enfermidade aqui que eu descobri que eu tenho. Tenho poucos dias de vida. Talvez ninguém aqui está com essa realidade, mas quantas pessoas estão dessa forma? Mas eu queria falar para você, meu, é só uma passagem. Se você crê nele, a convicção no Senhor vai te dar algo duradouro, incorruptível e para sempre. Amém? Saiba disso. Se você escutou essa palavra e ainda não tem essa convicção, essa esperança no seu coração, você pode orar aí no seu lugar. Nós vamos orar nessa hora. Você pode orar aí no seu lugar, pedindo graça a Deus, porque quem convence o homem é o Senhor. E se você sentiu, sabe, esse desejo, se sentiu incomodado por isso, é porque o Senhor está falando ao seu coração. É porque o Senhor está falando com você. É porque o Senhor quer te dar esse presente. Ele quer te dar um presente maravilhoso. Ele quer te dar o verdadeiro presente, incorruptível. Então receba esse presente de Deus. Receba essa bênção. Receba essa bênção do Senhor. Quero falar igual os teólogos da prosperidade, só que em outro sentido agora. Tome posse disso. Tome posse disso aí. Não é tome posse da casa, do carro. Não, tome posse dessa palavra. Tome posse disso. Tome posse disso, irmãos. E você certamente herdará aquilo que o Senhor tem preparado para aqueles que o amam. Amém? Vamos orar ao Senhor.